Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um culto, mais um momento em que partilhamos da palavra, cultuamos, adoramos, louvamos ao Senhor. Então, que a gente tenha esse momento de comunhão, momento de celebração do culto ao Senhor. Queria partilhar com os irmãos o Salmo de número 85. Meditarmos aí, pensar sobre as maneiras como Deus lidou conosco no passado, se torna um bom modo de aumentar o nosso desejo de que Ele continue revelando sua graça. Primeiro a gente deve lembrar aí do passado, pensando nas misericórdias, na restauração, no perdão e na paz, que a gente vê no verso 1 a 3. Depois, ore pelo futuro, para que Deus o reavive e mostre a sua misericórdia ou lealdade pactual. Aí, finalmente, expresse a sua fé no presente, decidindo ouvir a palavra do Senhor, esperando em sua salvação e glória, e admoestando-se a não retornar aos velhos caminhos de insensatez, mas a seguir no caminho da paz. Vamos começar hoje a introdução aos dons. O dom da vida, sem dúvida um privilégio que Deus tem nos dado, Então, vamos ler. Salmos, capítulo 85. Ao regente do coral, Salmos dos descendentes de Corá. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel. Perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados, reprimiste tua fúria, sim, refreaste a tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos, deixe de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois Ele fala de paz a seu povo fiel. Que não voltem, porém, os seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então nossa terra se encherá de sua glória. O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Meus irmãos, é o Senhor quem provê as bênçãos. É o Senhor quem provê a vida. Vamos orar. Ó Deus, eterno e poderoso Pai, louvamos ao Senhor, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor tem nos suprido, ó Pai. Obrigado por esta manhã, por estarmos aqui, estarmos reunidos diante do Senhor, ó Deus, entregando nossas vidas, mostrando ao Senhor, ó Pai, declarando ao Senhor, ó Deus, o quanto dependemos do Senhor e da Tua provisão em todas as coisas. Bendito é o Senhor, ó Deus, que em Cristo Jesus o Senhor venha até nós, perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, nossas dificuldades, os nossos desatinos, ó Deus. Não coloque em nós, ó Pai, a culpa sobre todos os nossos pecados, mas que em Cristo, ó Deus, o Senhor olhe para nós, porque entregamos ao Senhor Jesus Cristo nossas vidas. Bendito é o Senhor, ó Deus, que sara as nossas feridas. Pedimos, ó Deus, ao irmão Toninho, ó Pai, que tem passado por aquela cirurgia, por aquela dificuldade, que o Senhor, ó Deus, sabemos que tão distante daqui ele está, a sua família está indo para lá. Senhor, ó Pai, conserve, ó Pai, a vida dele, conserve, ó Pai, todo esse alento, ó Deus, durante essa caminhada da família chegando até lá. Senhor Deus, traga, Senhor, um renovo, traga, Senhor, meu Deus, alívio às dores. Santo Deus, restaura, ó Pai, a vida daquele teu servo, ó Deus, nosso irmão, ó Deus, guarda a vida dele. Abençoa-nos aqui, ó Pai, aceita a nossa adoração, nosso louvor a Ti. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai.
Vamos adorar ao Senhor através de um hino. Número 1, a antífona. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vocês, se pudessem, coloquem de pé. Os irmãos podem sentar, por favor. Hino maravilhoso, né? Um dos hinos que a gente mais canta aqui nessa comunidade. Os irmãos que estão aqui presentes, bom dia a todos presentes e bom dia também a vocês que estão acompanhando do outro lado aí da câmera. Então, Deus trabalha os nossos corações nessa manhã de uma forma que Ele bem tem planejado. Mas os que estão presentes estão percebendo que os bancos estão meio que juntos, mas ainda mantendo a distância, porque vai ser pintado aqui dentro deste local. Então era para começar sexta e não começou, então deixamos os bancos assim mesmo, visto que nós temos uma frequência um pouco menor. Mas creio que essa semana, né, Chiquinho, deve acontecer a pintura. Quero lembrar também, meus irmãos, que hoje à noite teremos a ceia, pretendemos fazer aqui fora, como temos feito nas últimas vezes, desejando que dê tudo certinho, talvez não chova, mas se chover, talvez a gente possa fazer lá embaixo. O salão está bem limpo, organizado, tivemos reunião lá ontem, então está tudo bem.
E na próxima semana nós faremos uma assembleia. Esse ano não tivemos nenhuma assembleia, dado a própria condição do nosso mundo, né? Mas creio que podemos fazer sim, visto que a assembleia ordinária ela não exige um mínimo de quórum, mas apenas a presença dos irmãos que estiverem presentes dentro do nosso estatuto. Então, não há problema. Semana que vem nós faremos, e faremos assim, das 10 às 10h30 normal o culto. Talvez eu mesmo dê abertura para a gente ter esse tempo bem útil e ganhe bastante tempo, e depois nós não transmitiremos a continuação que será a assembleia interna, a assembleia da igreja. Tá bom? Então oremos para que Deus continue preparando tudo, porque está um desafio muito grande, né, para todos nós. Eu não gosto de chamar muito de novo normal, eu sei que muitos chamam, não tem tanto problema, mas para mim está bem diferente, muito estranho. Eu desejo que isso não seja mais o normal, né? Mas algumas coisas com certeza elas vão ficar, elas vão entrar agora e vão ficar no nosso meio, vão permanecer. Que Deus nos ajude a compreender e fazer bom uso daquilo que está chegando para nós agora com esse novo tempo. Deus nos dê bastante sabedoria. Precisamos de sabedoria, meus irmãos. Tenho clamado a Deus por isso, porque os tempos são realmente difíceis, desafiadores para todos nós. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa manhã. A gente está iniciando um novo momento, talvez até um intervalo, eu diria, para a gente trabalhar um pouquinho sobre os dons espirituais junto com a igreja. Nós vimos pregando pela manhã, pelo menos quando eu estou pregando, estava em Provérbios, paramos lá no capítulo 5, quando voltaremos ali no 6. E vamos entrar um pouco em dons espirituais, porque a gente vai percebendo, os pastores, né, têm que ir percebendo as necessidades, pelo menos imediatas. E como pastor eu tenho percebido a necessidade da igreja compreender melhor sobre os dons espirituais. Afinal de contas, quando a igreja começou o seu ministério de igreja e como igreja, no serviço a Deus, os dons espirituais foram dados por Deus à igreja por uma necessidade do corpo. A igreja precisa, né, dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles precisam fazer parte ativa da vida da igreja. Deus deixa muito claro que é para o benefício, o crescimento, o alimento, o sustento, a manutenção do corpo, que é a igreja. Quando nós falamos em dons espirituais, então nós não estamos pensando, na igreja fora desse convívio, fora do convívio como igreja. Nós estamos pensando na igreja e as práticas dos dons dentro da igreja para a edificação da igreja. Outras coisas nos são dadas, nos são permitidas e nós a praticamos para também o benefício e a bênção de outras pessoas. Os dons, eles são colocados dentro da igreja para esse crescimento, para o fortalecimento do corpo de Cristo. Tá bom? Então, é muito importante. Às vezes você vê que as pessoas não conhecem. Hoje nós não vamos falar nada assim especificamente sobre cada dom, mas talvez vamos chegar nisso, porque até a própria Bíblia, né, trata disso bem diretamente. Mas queremos apenas fazer uma introdução aos dons espirituais. Os dons, eles vão manifestar esse convívio cristão sob o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo individualmente, né, nas pessoas, nos membros, e a igreja sendo edificada. Isso é maravilhoso, porque quando nós aplicamos os dons, aquilo que Deus nos dá, o nosso dom espiritual, e aplicamos para o benefício, para abençoar o corpo, de fato a igreja, ela sente, ela percebe, ela é edificada, ela é fortalecida, a comunhão vai aumentando, isso é normal. Por isso que Deus nos abençoou, né, com os dons. A gente vai perceber que eles são tratados aonde? Eles não são tratados lá nos evangelhos. Eles vão ser desenvolvidos especificamente
e a partir de Paulo mesmo e dentro da igreja. A igreja começa a se juntar e se formar como igreja, então Deus concede dons a essa igreja para que ela possa se desenvolver, obviamente, para a glória de Deus. Então, o texto que eu quero compartilhar está em 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 1 até o 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versos 1 a 3. Eu estou com outro texto aberto aqui, talvez eu vou usá-lo, no século 21, mas esse que eu vou ler agora já está transcrito. Eu espero que esteja na NVT, mas não tenho certeza não. Se tiver um pouquinho diferente do que ele vai colocar na transmissão aí, não se assustem, são apenas versões diferentes. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 3, reverentemente vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou algumas versões, Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, em algumas outras versões, senão pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo está fazendo aqui, de fato, e nessa carta aos Coríntios, que ele vai trabalhar em Efésios e Romanos também, pelo menos bem diretamente sobre os dons espirituais, mas aqui ele está fazendo essa introdução. Ele quer trabalhar isso com a igreja de Corinto, então ele começa a falar a respeito, né, dos dons espirituais. Os dons, eles são tratados então nessas cartas que eu disse, pelo menos Efésios e Romanos, Efésios 4 e Romanos também no capítulo 12, a gente vai encontrar as referências lá, mas é aqui na carta aos Coríntios, ele vai desenvolver esse tema, né, dentro de uma amplitude maior, dado até a gente vai perceber problemas existentes, né, dentro da igreja de Corinto, relacionado aos dons espirituais, e bem diretamente a questão do dom de línguas. Paulo então vai confrontar de uma maneira especial esses irmãos, e ele vai confrontar tratando ou dizendo que os dons, no caso deles ali, e mais diretamente o dom de línguas, não são para, por exemplo, envaidecimento, e era um problema na igreja. Não era para orgulho, né, enaltecimento, orgulho próprio, senão para ser aplicado em benefício de todo o corpo. Foi para isso que Deus deu dons à igreja. E ali em Corinto estava tendo alguns problemas relacionados especificamente ao dom de línguas, mas Paulo vai trazer o ensino geral sobre os dons espirituais. Mais adiante ele vai discorrer um pouco mais detalhadamente, por isso que eu estou chamando a atenção para o dom de línguas, porque isso aí motivou Paulo a tratar, né, com eles e ensiná-los, dado toda a bagagem que eles traziam de fora para dentro da igreja, e práticas que já não seria comum dentro do cristianismo, mas os coríntios traziam. Eles viveram isso lá fora, no paganismo, nessas religiões pagãs, e trouxeram isso para dentro da igreja. Na conversão, elas foram verdadeiras, sim, né? Certamente que as conversões aconteceram, mas trouxeram. Agora nós vamos, né, a usar o que nós temos lá fora, o que nós recebemos, e vamos aplicar aqui. E agora Paulo vai ordenar, Paulo vai arrumar essas questões à luz, de fato, de uma conversão, à luz do Evangelho, à luz
da própria instrução, né, de Jesus Cristo e do próprio exemplo de Jesus Cristo. Eles vão perceber que a igreja, né, ela não é movida pelo nosso orgulho pessoal, pelo nosso envaidecimento. A igreja não vai buscar enaltecer a pessoa, mas senão Jesus Cristo. Aliás, é um cuidado que nós temos tomado, é que a gente se cerque disso, né? Deus trabalha as nossas vidas de modo que o orgulho ele não cresça em nós não nos envaideçamos e busquemos a glória muitas vezes para nós mesmos, né? Então Paulo vai falar que deveria ser aplicado ao corpo para o benefício. É como se a gente tem alguma coisa boa, né, e vai usar para abençoar o nosso querido irmão. Por eles entenderem errado, eles usavam também errado os dons espirituais, é claro. Preben Wang, nós temos esse livro aqui de 1 Coríntios, um comentário expositivo dele aqui na igreja. Ele diz que dentro desse contexto ali de 1 Coríntios, capítulo 12, Deus, ele diz assim, abrindo aspas, Deus capacita seu povo por meio do Espírito Santo, para o bem comum da comunidade, e não como favor pessoal para o indivíduo. Ele diz mais, quando pessoas usam o poder concedido por Deus para benefício pessoal, agem como pagãos que procuram manipular ídolos. E a gente sabe que Deus jamais é manipulável. Na verdade, meus irmãos, uma conversão verdadeira, ela manifesta humildade. Uma conversão verdadeira vai nos libertando do nosso controle, do nosso desejo de ser aplaudido, de ser reconhecido. Essas coisas Deus vai trabalhando em nós. E isso Paulo, ele está trabalhando fortemente nessa carta aos Coríntios. Era um problema sério. Imagina uma igreja cheia de pessoas envaidecidas, cheia de pessoas que desejam de alguma forma serem mostradas, anunciadas, propagandeadas. De fato, Deus jamais poderia e seria glorificado, né, por essas vidas. Estudiosos, eles dizem que entre riquezas, diversidade étnica, diversidade profissional, paganismo, prostituição, coisas diferentes, né? Os coríntios, tudo isso aí acontecia ali naquela cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, de tudo havia lá. Era uma cidade cosmopolita, era muito grande, né? Corinto era uma cidade que as pessoas procuravam, porque o comércio era intenso. Não acontece isso nos nossos dias? Não tem de vez em quando alguém indo lá na 25 de março, vendo que realmente o comércio é grande. São Paulo tem de tudo. Corinto era mais ou menos uma cidade desse estilo, desse jeito. Haviam riquezas, a economia era uma economia muito crescente, muito ativa. Havia diversidade étnica, pessoas de todo o mundo estavam ali em Corinto. E era muito comum naqueles tempos. Também diversidade profissional, pessoas que faziam de tudo ali. Porque é normal numa cidade essas coisas irem se desenvolvendo. O paganismo era muito forte, a religião pagã, ela estava distribuída em toda a cidade. Também havia prostituição, o que acompanha as grandes metrópoles, e não só elas, né? As pequenas cidades também. Mas uma coisa havia no coração dos coríntios, eles gostavam, eles nutriam uma insaciável vontade de satisfazer seus desejos pessoais, fossem quais fossem. Percebe-se, né, na história, quando você busca e lê um pouco sobre aquele tempo, que eles amavam isso, eles gostavam de se satisfazer, de serem reconhecidos, elogiados, vistos, percebidos no seu dia a dia. E o orgulho, meus irmãos, era algo muito presente na vida deles, e por esse caminho
nós conseguimos perceber a forma em como eles manifestavam os dons, e aí, especialmente os dons de línguas. Talvez a gente vai tratar isso aí mais adiante. Em muitas das religiões pagãs, na verdade, elas contribuíam, as religiões existentes naquele tempo, elas contribuíam, elas ajudavam a propagar essas diversas práticas estranhas ao cristianismo. Porque o cristianismo vai chegar ali em Corinto e ele vai encontrar, né, toda uma estrutura religiosa, não cristã, mas já existente e, de certa forma, até dominante. Religião que envolvia sexo, prostituição na própria religião. Então isso estava bem ligado, né, à vida e ao convívio do povo de uma forma geral, e até como uma coisa normal, uma coisa certa, algo que não fosse errado. Então, prostituição, satisfação pessoal, idolatria. E aí, meus irmãos, essas coisas, quando elas não são guiadas e dirigidas por Deus e pelo Evangelho de Cristo, ela produz egoísmo e ela traz às pessoas, de certa forma, a vanglória. Por isso que não é incomum chegar na igreja, quando nós entramos, nós nos convertemos a Cristo, nós vamos aprendendo a viver o cristianismo e o Evangelho, mas nós trazemos uma bagagem de coisas, de coisas que nós gostávamos de fazer, nós gostávamos de ser vistos, né, e reconhecidos, nós gostávamos do elogio, nós gostávamos de ser colocados em posição superior, todas essas coisas que não são contempladas pelo Evangelho. O Evangelho ele é justo, e nessa justiça, essa nossa vontade, esse nosso desejo pessoal de reconhecimento, ele não entra. E isso acontecia ali em Corinto. São pessoas desse tipo, desse meio de vida, desse tipo de convívio na própria cidade, na própria religião, que ouviram o Evangelho que chega ali em Corinto, pela boca de Paulo, por meio de Silas, Timóteo, Áquila, Priscila, todos esses contribuíram e muitos outros, para que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, né, chegasse ao coração daquelas, ou de grande parte, né, daquelas pessoas, né, vamos dizer assim, uma igreja que cresceu bem rápido, mas muito pequena, numa cidade tão grande. O Evangelho vai chegar em meio a essas pessoas que viviam desse jeito. E aí, como eu estava dizendo, quando nós chegamos, somos deparados com o Evangelho, nós somos confrontados com os nossos pecados, especialmente com os nossos egoísmos. Aqui em Corinto está acontecendo isso. Paulo vai escrever essa carta, a gente vai perceber que ele está respondendo uma porção de problema que a igreja tinha. Então, elas chegaram para a igreja, essas pessoas, né, que estão ali dentro da igreja, elas chegaram redimidas, mas elas também estavam, né, em construção, na sua prática bíblico-doutrinária, como a gente achar melhor. Elas estavam sendo construídas a partir do Evangelho agora, uma vida de santidade, e isso é aprendizado. Quantas coisas que nós vamos, ao caminhar na vida cristã, ao aprendermos a palavra de Deus, ao ouvirmos os ensinamentos de Deus, Deus vai mudando em nós, Deus vai transformando, isso faz parte do crescimento cristão. Agora é interessante que a gente vai passar praticamente a nossa vida toda sempre aprendendo alguma coisa, sempre sendo transformados nesse processo de santidade dia a dia por Deus e pela palavra dele, pelo Evangelho. Isso é normal, isso é esperado. E ele está escrevendo, então, Paulo escreve, né, aos Coríntios, à igreja, e ele escreve a carta respondendo para eles diversas perguntas que eles fizeram para Paulo.
Eles mandaram perguntas, né, para Paulo, escreveram cartas a Paulo. Se você pegar o 7:1, ele diz assim, ó, é outro assunto, mas ele diz assim: agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, eles escreveram para ele, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Então, no capítulo 7, você vai ler isso e vai perceber que Paulo vai responder para ele. Então, se percebe um povo que está chegando. A carta aos Coríntios, ela é ótima como instrução, porque aqui nós vamos perceber diversos problemas que a igreja hoje, se passar, ela tem respostas bíblicas, ela tem clareza bíblica. Você pega o 8:1 mesmo, ele diz assim, ó: quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Olha Paulo combatendo aqui, respondendo a eles, ele vai tratar desses assuntos mediante a questionamentos, a pergunta que olha, nós nos convertemos, nós viemos de lugares que nós praticávamos determinadas coisas, nós vivíamos desse jeito, e agora? O que o Evangelho traz para nós sobre isso? Paulo, então, vai responder. Aí ele trata do véu, ele trata da ceia, e aqui especificamente no capítulo 12, começando, ele está falando sobre os dons espirituais. Ele vai dizer assim: agora, irmãos, quanto à pergunta sobre os dons espirituais, ele começa então a responder àqueles irmãos. E é importante que a gente perceba que ele responde a toda a igreja. Quando ele está falando aqui irmãos, ele está fazendo uma abrangência, né? Pegando todos os membros daquela igreja, homens, mulheres, todos que fazem parte daquele corpo. Paulo vai dizer no verso 1 que ele não quer que esses irmãos, e na sua resposta, né, ele não quer que eles estivessem desinformados. Ele começa o verso 1 falando aí sobre os dons espirituais: não quero que vocês sejam desinformados. Sobre a forma como Deus permite o uso desses dons espirituais. Não era como eles de repente achassem que fosse. Há um motivo, há um propósito quando Deus concede dons à igreja e concedeu os dons a eles. E eles vão perceber que de fato tinha muita coisa para eles caminharem nesse entendimento dos dons espirituais. E aqui ele não está falando bem no começo, ele não está tratando isso no verso 1, aí nem do 1 ao 3, mas eu quero lembrar que o foco que Paulo quer tratar, de fato, ele vai direcionar especificamente, assim, não especificamente, mas de uma forma mais direta aos dons de línguas. E lá no capítulo 14 a gente vai perceber isso com mais clareza. E aqui no capítulo 12, começando o capítulo 12, Paulo vai trazer um amplo ensino sobre os diversos dons espirituais, a origem dos dons, ele vai tratar disso, a aplicação, a concessão dos dons à igreja, como isso acontece. Paulo vai ensinar tudo isso para aqueles irmãos. No caso do dom de línguas, que talvez seja o motivo da entrada de Paulo respondendo àqueles irmãos, e ele vai então descrever os dons, ele vai falar assim: os dons são esses, né? Não existe só dom de línguas, mas aí ele vai fazer um desenvolvimento muito mais amplo sobre essa questão do dom de línguas. A tradição histórica afirma que os crentes de procedência pagã ali em Corinto, na igreja, já haviam tido experiências de êxtases com manifestação de línguas e línguas estranhas em seus cultos diante de ídolos mudos. Paulo vai fazer uma referência a ídolos mudos aí nesse texto. Isso tudo pode ter motivado Paulo a abrir esse capítulo 12, então, dizendo que nisso, né, eles não poderiam ficar desinformados. Eles precisavam tomar cuidado, porque a compreensão errada do que Deus de fato estava ensinando e trazendo de fora aquilo que eles praticavam, isso seria um perigo, né? Isso não seria
edificação do corpo de Cristo. Então eles não poderiam ficar desinformados disso, eu preciso ensinar vocês então o que realmente isso significa. Provavelmente falaram sobre isso em carta com Paulo, e agora Paulo deseja que eles sejam então claramente esclarecidos sobre todas, né, essas questões dos dons, inclusive esse dom de língua. O verso 2 ele confirma essa fala anterior, apontando para a origem pagã daqueles irmãos, que a melhor tradução aí, tem várias versões, quando vocês eram pagãos e não quando eram gentios. Algumas versões aí traz como gentios, tá? Porque Paulo aí ele não está preocupado em falar, de repente chamar de gentio e falar que porque eram gentios, né? Ou seja, a etnia deles era um problema na vida deles. Mas Paulo quer dizer para eles o seguinte: vocês eram pagãos, então vocês não eram convertidos, mas agora vocês são de fato convertidos. Paulo quer mostrar, né, que houve uma mudança na vida deles, não de etnia, mas de transformação de fato, de um entendimento claro. Antes vocês eram religiosos, né, e faziam essas coisas, agora vocês têm entendimento do Evangelho, é claro para vocês o Evangelho. Então Paulo chama a atenção deles para algo que eles conheciam muito bem, ou seja, que em meio às suas práticas pagãs, possivelmente as falas estranhas, e aí não estou falando de línguas, fazia parte do culto, apesar dos deuses deles serem mudos. Paulo faz questão de enfatizar, né? Vocês falavam em línguas para um Deus que era mudo, que nem falava. E essa ideia, meus irmãos, de deuses mudos é muito combatido na Bíblia, pelo próprio Deus. Deus vai usar os profetas lá no passado, né, praticamente em todo o Antigo Testamento, para combater essas questões dos deuses mudos. Você vê que é uma coisa muito natural na vida do homem pecador, ele se curvar diante de um Deus mudo, um Deus que ele fabrica. E Paulo agora está confrontando também os coríntios. Isso aí existe até hoje. Até hoje as pessoas se curvam diante de deuses que não faz nada. Na verdade, eles fazem os deuses e eles manipulam os seus deuses. Eu tenho um pastor que ele falou que a conversão dele a Cristo se deu porque ele era ajudante na paróquia lá onde havia um padre. E ele ajudava, e tinha uma imagem de uma santa, não me lembro qual, mas ela estava lá num lugar mais alto, e era uma imagem, de certa forma, bonita, né? Bem feita, bem trabalhada. E uma das funções dele, no auxílio ao padre, era limpar também aquelas coisas e limpar aquela santa. Ela precisava ser limpa, porque ela sozinha não conseguia se limpar. Mas um dia ele foi lá e pegou ela e falou, deixa eu limpar direito, né? Quando ele tirou a santa, né, e caiu barata para tudo quanto é lado. Ele ficou num estado de terror, né? Ele tomou um susto e ele começou a pensar sobre isso mesmo. Ele falou, poxa, como pode, né? Uma santa, uma coisa mais normal, né? Uma santa cheia de barata dentro, e eu estou ajoelhando diante dessa santa, dessas baratas todas. E ele então começou a ler o Evangelho. E ele conta, inclusive, só para os irmãos completar, né, ele diz que depois ele lendo João 11, aquela conversa a ressurreição de Lázaro, né? E esse processo, né, tudo isso aí Deus foi trabalhando nele, foi coisas muito rápidas. Ele, certo momento doente, ele ora a Deus, ele lembra disso aí, ele já estava sendo tratado por Deus, e ele encontra nesse texto, né, que Deus realmente podia resgatá-lo, e ele não dependeria de uma imagem, de um santo, ou de uma imagem fabricada por eles. Então Paulo está falando disso, que eles trabalhavam possivelmente essas questões praticavam, né, essas êxtases de falar em línguas estranhas nos seus cultos pagãos, e agora
essas coisas estavam vindo para dentro da igreja, mas sem entendimento, né? Paulo está chamando a atenção deles para uma vida muito mais excelente, meus irmãos, quando ele está ensinando nesse princípio, ele está chamando a atenção deles, né? Sobre a condução do Espírito Santo e não, na vida deles sendo conduzido pelo Espírito Santo, e não por rituais, obviamente, pagãos. E mais adiante ele vai afirmar que os dons da igreja, eles são dádivas de Deus e não semente, por exemplo, de orgulho que estava brotando no coração deles. E isso eles evidenciavam lá no paganismo, mas dentro do cristianismo, na transformação que Cristo operou na vida deles, essas coisas não são normais, elas não são possíveis. Então, aqui nesse capítulo 12 mesmo, quando ele estiver desenvolvendo o texto, ele vai falar da operação do Espírito Santo com relação aos dons espirituais concedidos, né, aos membros da igreja. Nos dons como dádiva divina, Paulo vai ensinar que essa é a maneira de Deus ser glorificado. Na verdade, o homem vai sair da questão dele falar, né, línguas e ser exaltado. Paulo vai ensinar que, de fato, é Deus que precisa ser glorificado nos nossos dons. Bom, esqueçamos o dom de línguas e pensemos em outros dons, né? É possível haver orgulho, enaltecimento pessoal dos outros dons? Todos eles, é claro. É natureza, é comum do homem pecador ele fazer as coisas, né, e esperar um reconhecimento de alguém. E na igreja, meus irmãos, se ela não for bem cuidada, isso não é incomum. Nós fazermos alguma coisa, até na própria pregação, as pessoas desejarem reconhecimento, orgulho, é terrível. Se nós não tomarmos cuidado, tudo que nós fizermos, aos olhos das pessoas pode até parecer, puxa, que coisa legal, como aquela pessoa, e aí já está havendo um enaltecimento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado aqui na igreja em tudo que a gente faz, para que o homem não seja colocado num pedestal. Não é errado nós reconhecermos o trabalho dos irmãos, não tem nada de errado. Nós abraçarmos, nós agradecermos, não tem nada de errado. O problema é quando começa a minar dentro de nós orgulho e desejo de elogio, de reconhecimento, e esse caminho por aí afora. Esse é o grande perigo. Isso mina toda a igreja. Mina aquela pessoa, mina os outros, cada um desejando dentro da sua proporção e do seu raio de trabalho, de ação, deseja um reconhecimento. Quem precisa ser glorificado, e Paulo quer levá-los a esse caminho, é Jesus Cristo. E por isso que nessa introdução bem breve, do 1 ao 3, ele vai encontrar então aí no verso 3 espaço. É como se ele estivesse fazendo uma breve conclusão também, no verso 3, desse início da sua fala sobre dons espirituais. Então, ele vai falar dessa operação do Espírito Santo, porque é diferente do que era antes. É diferente de como eles viviam aquele êxtase, ou todas as demais coisas que eles faziam na comunidade religiosa deles. É diferente porque os dons são dados pelo Espírito Santo, a operação é pelo Espírito Santo, é diferente, não é você. Então, Paulo quer chamar a atenção para isso, ele quer chegar nesse ponto, para que ele comece então a tratar propriamente dos dons espirituais. Ele fala aí no começo, ninguém que fale pelo poder do Espírito Santo de Deus afirma anátema Jesus. Eu pus anátema Jesus, está dentro da própria versão que eu trouxe, porque a grande parte dos estudiosos, né, diz que é a melhor tradução, anátema Jesus, do que Jesus é anátema. A gente vai caminhando aí. Primeiramente, a gente percebemos a distinção das pessoas da Trindade. Você percebe que nesses pequenos versos de 1 a 3,
a citação, né, de a Trindade operando, Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, por causa desse significado maldito, alguns acham que não se trata de uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Tá? Tem duas possibilidades aqui, eu estou deixando essas duas porque talvez só para a gente pensar, mas a interpretação talvez não vai fazer tanta diferença. Mas acham que não se trata de uma referência à pessoa de Jesus Cristo, mas, mais provavelmente, uma maneira de um crente amaldiçoar outra pessoa em nome de Jesus. Isso é muito forte, essa possibilidade mesmo. A gente não está acostumado a lidar com ela nesse texto, mas alguém amaldiçoando outro em nome de Jesus. Essa prática de amaldiçoar outra pessoa, ela foi muito comum, e inclusive por constatação na antiguidade. Eles encontraram muitas placas, né, fabricadas com esses dizeres de uma pessoa amaldiçoando outra. E a igreja, ela começou possivelmente a absorver isso, agora somos cristãos, né? Absorver isso e fazer, usando obviamente o nome de Jesus. Assim diz os defensores de amaldiçoar outros em nome de Cristo, que o paganismo antigamente eles já faziam isso, e agora, sabendo que é Cristo, e quem é Cristo na verdade, e o poder que Cristo tinha e tem, né, teria um efeito muito maior, um efeito muito catastrófico quando eu amaldiçoar alguém em nome de Jesus Cristo. Já fazia isso antes, né, fazia em nome daqueles deuses, mas agora eu estou sabendo que Cristo é forte, né? Cristo morreu na cruz, é o Filho de Deus. Então amaldiçoar alguém em nome de Jesus era algo que tinha um efeito, né? Possivelmente um efeito catastrófico, assim que eles pensavam. Mas a maioria das versões ela diz anátema Jesus. É então provável que antes da conversão, tanto os gentios, e aqui eu não vou detalhar muito, que seguiam deuses mudos, quanto os próprios judeus, eles amaldiçoavam a Cristo. Por exemplo, para o judeu, Jesus foi amaldiçoado na cruz como um falso profeta, alguém indesejável. Então, ao ver os cristãos chamando Cristo de Senhor, por exemplo, Kyrios, que é semelhante, né, a aquele tetragrama Yahvé, Senhor, o Kyrios para Cristo, mesmo que o Yahvé para Deus. Então, Cristo é o Deus, Cristo o Senhor é o Deus, mesmo Deus o Senhor. Os judeus amaldiçoavam a Cristo com os seus lábios, né? Então, havia possivelmente, então, seja mais provável que esse amaldiçoar seja para Cristo, seja direcionado a Cristo. E por isso que Paulo está falando, ninguém, pelo poder do Espírito Santo, vai falar tal coisa. Então, em contrapartida a esse tipo de ataque, seja a alguma pessoa, ou seja maldito em nome de Cristo, ou mesmo diretamente a Cristo, né? Cristo é anátema, Jesus é anátema, Paulo vai fechar apresentando uma grande diferença que há na vida de um cristão. E Paulo está falando para esses irmãos, então, que vêm do paganismo e entra para dentro da igreja. Ele vai falar que há a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que se faz presente a partir dessa conversão, dessa mudança de vida. Não somos guiados por nós mesmos, pelas nossas vontades e pelo descontrole, né, trazido pelo pecado que reina em nossas vidas, mas agora não. Nós somos trabalhados, dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele se faz presente em nós quando nós, de fato, nos convertemos a Jesus Cristo. E permite, então, que nós jamais amaldiçoemos, seja alguém, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, mas afirmemos com uma frase, né, que ele não fala dessa expressão, mas ele vai dizer que a gente deve ser afirmado com uma frase que, na verdade, tornou-se a base da confissão de fé do cristianismo daqueles dias. O Senhor é Jesus.
O Senhor é Jesus. Algumas traduções vão usar Jesus é o Senhor, mas essa é melhor. O Senhor é Jesus. O Senhor não é outro, Ele é Jesus. Essa é a tradução melhor. Então, diante dos gentios e judeus, não cristãos, por exemplo, o cristão afirma pelo poder do Espírito Santo que o Senhor é Jesus Cristo. Ele não é um Deus da mitologia grega, né? Ele nem é aquilo que os judeus traz para si, aquele entendimento que Jesus, por exemplo, não é Deus, que Deus é o Deus dos judeus e exclui Jesus e tira Jesus. Então eles, como que se rasgasse a história, né, que Deus mesmo criou e fez através de Jesus Cristo. Então não, o Senhor é o Cristo. E quem é esse Cristo? É aquele que morreu na cruz. Então Paulo está dizendo o seguinte, que olha, vocês estão sendo chamados, né, a Cristo, através do Evangelho, a uma nova vida. Então, a nova vida, ela é conduzida por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, vocês já não conduzem mais as suas vidas, vocês não são dirigidos mais por deuses, né? Ídolos mudos. Vocês já não falam mais da forma como vocês falavam, que não eram conduzidos por Deus, não eram dirigidos por Deus, iluminados por Deus, mas agora vocês têm o Espírito Santo de Deus. E isso vai o quê? Vai agir diretamente na vida deles, e agora eles vão aprender isso através da prática dos dons espirituais. O que vai estar diferenciando tudo isso é justamente a conversão. A conversão a Cristo, a morada, né, do Espírito nas suas vidas, o conhecimento e a prática agora do Evangelho, que não ensina essas coisas antigas, e agora Paulo está ensinando para eles, assim deve ser a igreja. E isso, meus irmãos, de fato, produz uma mudança enorme na igreja. Cada um tem a sua experiência, mas eu falo por mim. Na minha conversão, quanta coisa de fato mudou. Mas mudou pelo poder de Deus, mudou pela palavra de Deus. Você pega o Evangelho, quando Jesus vai ensinar no Sermão do Monte, em todo o Evangelho, mas pega o Sermão do Monte, especificamente, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar o ensino de Jesus contrário a tudo aquilo que normalmente você fazia. O que Paulo está falando aos Coríntios é justamente isso. E agora ele está falando, ele está sendo específico, mas ele falou sobre a ceia, sobre a questão do véu. Aqui ele está tratando do culto dentro da igreja. Como deve ser o culto. E no culto, como que deve ser então a prática dos dons espirituais. Como que a igreja deve viver, deve evidenciar isso. Não pode ser de uma forma pagã, não pode ser baseado nos ensinos pagãos, naquilo que você fazia anteriormente. Mas houve uma mudança, houve então uma grande transformação na vida deles e na nossa vida também. Tá? Não somos mais os mesmos. E aí, terminando, a partir desse entendimento, eles então poderão aprender sobre os dons espirituais e como o Espírito Santo administra esses dons na vida daquele que confessa que o Senhor é Cristo e que Cristo é o Senhor, é o único. Esse entendimento da igreja no princípio, né, era muito forte. Chamar Cristo de Deus era muito forte. Em contrapartida, para o judeu, isso era para muitos judeus, né, os convertidos, ok, eles entenderam isso, mas para os demais era uma ofensa tremenda, terrível, mas é isso que a Bíblia ensina mesmo, que Cristo, Ele é o Senhor. E se Jesus, Ele é o Senhor,
eles humildemente deveriam submeter-se a ele na convivência comum, no evidenciar dos dons espirituais, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Essa obra de edificação do corpo de Cristo, que Deus opera, Ele vai usar a igreja, Ele vai usar os irmãos. Normalmente, quando uma pessoa, ela ainda não compreendeu claramente a sua condição de servo de Cristo, servo de Deus, ela sente que a diferença. Eu acabei de dizer agora, está falando, quando eu comprei minha primeira Bíblia, foi assim que eu me converti. Eu estava dizendo isso, que quando eu entrei na loja, estou falando, meus irmãos, da década de 80, entrei na loja, era um moleque, entrei numa loja para comprar a Bíblia, e eu falei, essa loja é uma loja evangélica, e eu senti muita vergonha, que eu não sabia o que falar, assim, como proceder, porque alguém que me vê lá, de repente, olha, isso eu pensando, aquele comecinho, né? Alguém que me vê e fala assim, vai querer tratar alguma coisa, eu não conheço nada da Bíblia, mas eu quero conhecer, eu queria uma Bíblia. E esse foi o meu pensamento, puxa, como é que eles vão me tratar? Porque eu não sei nada, não sei nem como falar, como conversar, a linguagem desse pessoal, coisas bobas, né? Mas é uma realidade. Mas fui bem atendido, a pessoa foi muito tranquila, percebeu que eu era recém-convertido a Cristo, e eu com muita vergonha ainda falei assim, eu quero uma Bíblia, mas eu estou vendo que elas são caras, tem uma mais barata? Tem sim, vem cá. Foi lá e pegou uma Bíblia bem baratinha. Mas a partir daquele momento, Deus foi me conformando com o Evangelho, e está me conformando. E essa é a diferença mesmo. Nós somos chamados ao Evangelho, a nossa vida é mudada por Deus. A conversão é isso mesmo, ela é mudada. E Paulo quer tratar agora com eles sobre isso, para que não houvesse confusão na questão da prática dos dons espirituais dentro da igreja, porque senão a igreja não seria edificada. A igreja não seria, eles não estavam entendendo. Isso poderia ser um problema sério para eles. Então, meus irmãos, que Deus assim nos ajude a compreender isso, e a gente vai entrar um pouquinho mais agora nisso aí, mas a compreender o nosso papel, o nosso dom, a perceber o dom e evidenciá-lo naturalmente como cristãos dentro da comunidade cristã. Nosso Deus, nós o agradecemos pelo teu amor, bondade. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque quando nós olhamos para os dons espirituais que não ainda discorremos tanto, nós percebemos o teu amor, o teu cuidado para com a igreja, a permanência dela, a necessidade que a igreja tem, ó Deus, de ajuntamento e de convivência mútua. Então o Senhor, ó Deus, graciosamente nos concede dons. E, ó Deus, agora, Pai, nos ensina também como evidenciá-los para a edificação do corpo e a glória do Senhor. Então, ó Deus querido, ajuda também a nós aqui nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, a vivermos, Pai, os dons, a evidenciarmos isso no nosso meio, de uma forma, ó Deus, que seja conforme a Tua palavra, e não conforme, ó Deus, muitas vezes o pecado salienta e chama a nossa atenção. Então remove, ó Deus, em nome de Jesus, pelo operar do Espírito Santo em nós, remove, ó Deus, orgulhos, soberbas, ó Deus, coisas que já não devem fazer mais parte da nossa nova vida, e humilha-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o entendimento do Senhor para a nossa vida, para que nós sejamos conformados com Cristo, para que, ó Deus, em tudo o Senhor seja bendito e glorificado por nossas vidas e por esta igreja, por essa comunidade. Muito obrigado, meu Deus, nos abençoe e nos dê uma tarde de paz. Ó Deus,
ao fim disso, ó Deus, eu quero lembrar ao Senhor mais uma vez, ó Deus, em oração pela vida do Toninho. Ó Deus, nós estamos tão distantes dele e sabemos, ó Deus, que não foi coisa tão simples, um acidente muito sério. Pedimos ao Pai que ele esteja sob os bons cuidados dos médicos e esses médicos, ó Deus, sejam, ó Deus, usados, manipulados, ó Deus, pelo Senhor, para que teu servo seja protegido, guardado, Deus, e curado para a glória do Senhor. Mas nós entendemos, ó Deus, que sempre o Senhor é soberano e o Senhor sabe o que faz. Apenas, ó Deus, nos ajude sempre a compreender e glorificar o nome do Senhor. E por fim, ó Deus, eu quero lembrar também do nosso país, dos nossos governos local, estadual e governo federal. Ó Deus, opera para que nós sejamos alcançados, ó Deus, por dias melhores, por justiça, ó Deus, e também paz. Opera, ó Deus, remove aquilo que muitas vezes está sendo feito, ó Deus, apenas em contrariedade. Aquilo que nós entendemos, ó Deus, que é contra a vontade do Senhor. Ó Deus, opera em nome de Jesus, por amor, ó Deus, ao teu povo, à tua igreja, aqueles, ó Deus, que estão sendo atingidos diretamente pelas injustiças e pelos erros. Para que nós tenhamos, ó Deus, paz, a tua palavra diz isso. Muito obrigado, meu Deus. Guarda-nos nessa tarde e nos traga de volta logo mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.